solteiro, você perdeu tua chance e agora pela fé, vaso. Levanta a tua mão pela fé, a varoa vai ver você agora, vai lá, esse homem aí, ele não tem ninguém, vai você. Ó, 2 recados, presta atenção. Olha aqui. Esse recado é para os homens solteiros, olha para mim aqui. Homem solteiro, de preferência, você que é desprovido de beleza natural. Vou te ensinar uma coisa. As irmãs da igreja, presta atenção no que eu vou falar. Eu vou falar para os solteiros, mas isso vai respingar em você. Você feio, igual eu. Apesar que eu já não estou mais na classe dos feios, porque eu casei. Casado já transcendeu a beleza. Ninguém pode falar que eu sou feio porque eu sou casado. Arrumei minha tampa, tá de boa. Você que é feio, vou te ensinar um ato profético para você casar ainda esse ano. Presta atenção. Você vai fazer o quê? Você vai chegar perto da irmã. Não deixa ela perceber não. Lava o pé no dia que você for fazer o ato profético. Lava teu pé. Troca a meia. O que você vai fazer? Você vai chegar perto dela, você vai tirar o tênis sem ela perceber. E você vai pisar no pé dela. E você vai fazer a seguinte oração: Senhor, a tua palavra diz que aquilo que eu plantar, aquilo aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar por herança. Se isso não der certo, teu chamado é para eunuco. Deu certo comigo, casei, 13 anos, estou feliz. Agora o recado para os homens que vão casar, preste atenção. Quem usa branco no casamento é a noiva. Homem não casa com terno branco. Pelo amor de Deus, vocês não entenderam, é uma piada interna. Porque esse moço chamado Leandro, eu não vou pedir para ele levantar, porque não vai adiantar muita coisa. Porque ele é desprovido de canela. Ele queria casar de branco. A mulher crente em Jesus Cristo, o homem de Deus. A mulher que foi alugar o terno perguntou para ele: você é marinheiro? Ele: não. Você é pai de santo? Não. Então o homem não casa de branco. Então eu só precisava falar isso. Juízes 2, versículo 10. Vamos lá. Pessoal, você vai botar o versículo aqui. Tira essa cara feia aí, pronto. Deixa aí, ó. Pronto, versículo bonito aí. Depois que toda aquela geração morreu, foi reunida seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor, das orientações, dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Baalins. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses, cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Deixaram a Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os entregou nas mãos dos invasores que os espoliaram e os entregou aos inimigos que os cercaram e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Até aí. Feche seus olhos. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, uma vez que eu coloquei só quero a ti. Nada além de ti,
só quero a ti. Só quero a ti. Nada além de ti, só quero a ti. Eu vi no céu uma porta aberta. Eu vi nos céus os 24 anciãos cantando santo, e vem com toda a força, com toda a majestade, que toquem as trombetas ao único que é digno. E vem com toda a força, com toda a majestade, que toquem as trombetas ao único que é digno. Eu olhei os olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei os olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei os olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei os olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei os olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei os olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei os olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei os olhos do leão. Estabelece o teu trono aqui, Jesus. Estabelece o teu trono. Glorifica o teu nome. Aleluia. Existe. O Senhor está preparando um sopro sobre essa casa. Existe um vento preparado para vocês. O Senhor vai começar a ecoar a voz dessa casa. Há um vento favorável vindo a vocês. Se preparem. Há um vento favorável vindo. E a voz de vocês será ouvida. Deus vai colocar Santo Amaro no mapa do Brasil. E vocês serão um dos pontos do que Deus vai fazer sobre essa cidade. Não vai demorar muito para vocês ouvirem histórias de pessoas tendo visões de Jesus andando por essa cidade. Há uma impressão no meu espírito, eu vejo
literalmente um homem de branco andando pelas ruas dessa cidade. E algumas pessoas vão relatar: esse homem bateu na minha porta. Vai ser interessante. Nós estamos vivendo num tempo onde há uma palavra sobre o Brasil. Eu não sei quanto tempo você é cristão evangélico, há uma palavra sobre a nação. Eu já quero pedir de antemão perdão à mídia, eu não vou conseguir ficar parado na frente da câmera, infelizmente. Não, mas dá um sorriso, mostra, dá um sorrisinho. Aí, o povo da mídia ama quando a gente estraga. Quem está em casa deveria estar aqui. Não vou olhar para você. Beijo do gordo. Mentira, não. Depois você tira isso. Que meu Deus. Tiago fala que eu sou um homem sério. Aí vem uma coisa dessa. Existe uma palavra nessa nação que dizia que o Brasil seria um celeiro para as nações, um celeiro de missões, de missionários para o mundo. E algumas pessoas já declararam que nós seríamos o epicentro de um avivamento para as nações. Alguns dias atrás, nós estávamos fazendo uma conferência com alguns amigos, e uma moça indignada, ela estava transtornada. Ela falou: Léo, eu preciso conversar com você. E eu tenho medo das pessoas que me chamam para conversar no final do culto, que eu já peguei cada situação, uma pior que a outra. E eu assustado, e a menina transtornada, e passava a mão no rosto, e ela mexia no cabelo. Eu falei: gente, o que eu fiz? Rapaz, será que eu bati nessa mulher, roubei ela? O que eu fiz? Já estava desesperado. Até que ela falou: por que você disse que o avivamento não vai acontecer no Brasil? Aí eu relaxei e falei: não, tá fácil de responder essa pergunta. Ela: mas Léo, eu já ouvi tanto, um monte de gente falando que vai haver um avivamento no Brasil, que nós vamos ver as ruas tomadas. E eu disse para ela: eu cria nisso, mas hoje eu não creio mais. Mas eu creio que haverá um avivamento na nação, não nos moldes que nós estamos esperando. Não existe um tema mais desgastado nesse país do que avivamento. Nós somos um povo que esperamos um derramar do Espírito Santo, mas chegamos atrasados no culto, queremos ir embora mais cedo. Nós somos um povo que esperamos um avivamento de Deus, mas se o culto demora 5 minutos a mais, a gente começa a se desesperar, porque vai perder a pizza, porque vai dormir cansado para o trabalho, que talvez nem era para você estar lá. Uma vez nós estávamos num grupo de pastores, nós estávamos falando sobre isso, e eu sou do contra, sabe gente contrária a tudo que todo mundo fala, eu falo o contrário, só de birra, eu sou assim. E eu falei para os pastores, vocês estão prontos para que um avivamento venha sobre as suas igrejas, e você vá para a tua igreja de carro e volta a pé, para você dar o teu carro para um membro da igreja? É esse o avivamento que Deus faz, pô. É isso que Ele faz. O avivamento que Deus faz é gente que vem para a igreja com uma vida comum e sai daqui comissionado a ir para as nações daqui 2 dias. Só que nós começamos a vender essa história e o povo começou a acreditar num nível de: se eu não for no culto, o avivamento vai passar e eu estou fora. Porque nós não queremos dizer a verdade, que nós estamos distante, mas muito distante, daquilo que Deus está fazendo na igreja, no mundo. Alguns meses atrás eu estava na Colômbia, e eu fui ministrar em uma conferência, e depois que eu ministrei, uma mulher foi ministrar, uma missionária,
que ela é especializada em ministrar pessoas muçulmanas. Mas não é muçulmano que vive na cidade dela, muçulmano no país deles. Ela só vai para povos não alcançados, na maioria, só gente muçulmana, só maluco. E ela falou assim, e eu já tinha ouvido essa história, mas achei que era conto de missionário, que a igreja que mais cresce no mundo é a igreja no Irã. Lá no Irã. No Irã a galera corta a cabeça, arranca a pele com gente viva, arranca a unha para depois matar. E esses tempos atrás, no Oriente Médio, houve um concílio, uma reunião de cientistas, pessoas importantes no meio da medicina no Oriente Médio. E eles fizeram esse concílio para definir o que é a mulher naquela região. E eles elevaram o patamar da mulher. A mulher era um objeto e eles elevaram ela a um animal. E eles entendem agora que a mulher é como uma ovelha. Eles entendem hoje que a mulher tem sentimento. Sabe qual é a ironia disso? Que lá no Irã, a igreja que mais cresce são igrejas dentro das casas, pastoreadas por mulheres. Entenda bem, se um dia não, quando eu voltar aqui, e eu ministrar sobre a igreja primitiva, eu quero explicar uma coisa. Eu não acho que a igreja vai voltar para dentro das casas, ainda que isso será necessário por conta de uma perseguição que virá sobre o Brasil. Aproveite a tua liberdade de culto agora. Aproveite para ser fiel a Deus agora. Aproveite para consertar o que você tem para consertar agora, porque daqui pouco tempo vai custar e caro ser crente nesse país. Muito caro. Muito caro. Muito. Então, o que eu estou dizendo sobre nós voltarmos para o princípio da igreja primitiva, não é sobre a estrutura, não é sobre a cor da parede, não é sobre o tipo do louvor, é sobre a essência da igreja. E nós estamos apartados da essência do que Jesus gerou para a igreja. Nesse texto de Juízes 2, nós vamos ver um povo que viveu um nível de avivamento assustador. Esse povo era incrível. Era um povo que chamou a atenção de Deus num nível maravilhoso. Só que a gente precisa entender o que acontece um pouco antes. José entra no Egito. E José é a última geração de homens livres. Deixa eu perguntar, vocês estão filmando só porque eu estou atrapalhando, é isso? Calma aí, eu vou baixar, vou ajudar vocês. Pronto. Ô povo da live, foi mal, era brincadeirinha. Pronto, vou ajudar aqui, vou ficar aqui, para de... eu não vou, não quero. Pronto. Toma, já ajudei já ajudei. Não, vai cair o braço dela desse jeito aí. Falou, eu tenho até meia-noite para pregar. Em algum momento eu vou pedir para cortar a live, já estou avisando para vocês. Tá em casa, vem para cá, a não ser que você tá longe. Você está perto, se arruma e vem, a não ser a pastora. Mas daqui a pouco Deus vai te pegar aí, fica esperto, Deus vai te pegar. Aí, depois de José, a geração dos hebreus que está no Egito, eles são uma geração que eles não tinham perspectiva de futuro, porque eram homens que se tornaram escravos, e a partir daí começa um ciclo de escravidão que parecia que não tinha fim. Por mais de 400 anos não existia amanhã para esse povo, até que em Êxodo 3, Deus fala com Moisés através da sarça e diz para Moisés: eu ouvi o clamor do povo e eu desci para vingá-los. Deus está dizendo, ouça bem, e eu vou aqui, eu só estou juntando as coisas que como que ele chama? O que o pastor Jader falou, que o pastor Marcos falou, eu só estou linkando as coisas para você entender. Ouça bem, Deus não ouve, ouça bem o que eu vou te falar, Deus não ouve o clamor de um marido ruim.
Deus não ouve o clamor de uma mulher ruim. Deus não ouve o clamor de gente que frequenta a igreja, mas não vive o evangelho fora. Mas Deus ouve o clamor do necessitado. Deus não rejeita o clamor do necessitado. Todo o clamor do pobre, todo o clamor da viúva, todo o clamor do órfão, Deus está inclinado para ouvir o clamor deles. Você pode se rasgar para fazer o que for. Se você não viver os princípios, Deus vai te ignorar. Mas vai um mendigo de rua orar para ver se Deus não vai responder. Então, Deus ouve o clamor do povo e Ele fala: eu desci para vingar, eu vou levar o povo. E Ele dá uma direção para Moisés: Moisés, você vai conduzir o povo do Egito, e eu vou levar vocês até Canaã, na terra que manda leite e mel, e lá vocês vão viver na sua terra, e vocês vão prosperar nesse lugar. Aqui no Egito, eles são comissionados, eles são liderados por um tirano, chamado Faraó. Faraó deixava eles sem comer, porque a gente percebe isso no deserto, e a gente percebe isso em Canaã. Faraó deixava eles trabalhar demais, eles trabalhavam muito mais do que eles aguentavam. Mas quando Deus tira eles, na última praga, Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, fale para o povo, avise para eles contarem para os filhos dos seus filhos o que eu, o Senhor, fiz e como eu os livrei com forte mão de Faraó. Então a missão desse povo não é nada mais, nada menos do que contar a história. Era só isso que eles tinham que fazer. Eles só precisavam contar a história. E eles saem aqui do Egito e eles entram no processo chamado deserto. Então no deserto eles deveriam entender, como eles tinham um ponto de chegada, eles deveriam entender que tudo que acontecesse no deserto não era definitivo, que era provisório. Que tudo que se passasse no deserto não era para criar raiz. E aqui entra algo que eu estou começando a estudar um pouco mais sobre isso. Eles começam a desenvolver um costume que lá na frente se tornou um legado. Nós estávamos num congresso de homens. E eu estava falando sobre essas coisas. Presta muita atenção. Deus, Ele não erra, Ele é infalível. Deus te inseriu na família certa. Deus te colocou no contexto certo, mas ouça bem: a partir do momento que Jesus nasceu no teu coração, a tua herança não vem dos teus pais biológicos, não vem da tua genética. A partir do momento que Jesus entrou em você, a tua genética é dele. Isso quer dizer, pare de fazer da tua vida o que os seus pais te ensinaram a fazer, a não ser as coisas boas. Ouça bem: tem gente que não consegue, quer ver uma coisa? Tem gente que não consegue dar o dízimo na igreja porque o pai disse que pastor é ladrão. E até hoje você não consegue romper. Eu não estou dizendo que não tem, tem assim, ó. Está cheio de pastor ladrão. Mas eu garanto, sem conhecer esse homem, que aqui não é o caso. E eu não estou falando por graça, porque eu já experimentei, mesmo não o conhecendo, da fidelidade do coração dele. Depois pede para ele te contar o porquê. Porque senão você vai achar que a gente combinou para eu falar isso para você fazer alguma coisa para ele. Então, nós precisamos entender que costumes que são feitos de forma errada, uma hora vai estourar em outra geração. E quando estourar, isso pode se tornar irreversível. Eles pegam, Deus fala para ele: monte uma tenda. Vai cair o maná na porta da tenda. Colham, comam, não precisa guardar. Porque eu sou Deus sobre vocês agora, eu não sou como Faraó. E amanhã vai ter mais comida para vocês. O que eles fizeram? Colheram, comeram, guardaram. Porque eles não criam que Deus ia deixar. No outro dia, a tenda, agora eles têm que colher, eles têm que comer, eles têm que limpar e eles guardam outra vez. E eles transformam esse costume numa cultura.
a cultura da insatisfação, a cultura da incredulidade, a cultura do medo. E eles começam a questionar. A escravidão estava tão presa na mente deles, que eles começam a falar: por que que você nos tirou do Egito? Antes lá, nós comíamos alhos e cebola. É gente que não consegue frutificar na estação que está vivendo agora, porque não consegue se desvencilhar da estação passada. Se você não romper com aquilo que você trouxe lá de trás, você não sai de onde você está, você não vive a próxima estação, e você vai ser frustrado pro resto da tua vida. Então, aí eles entram em Canaã. E aqui em Canaã a palavra fala que eles começam, Josué e os remanescentes do Egito vão trabalhar, porque eles vão pensar o quê? Nós precisamos deixar algo para os nossos filhos. Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Parece bom isso, não parece? Quantos pais já não disseram isso? E quantos pais não estão chorando por causa disso? Porque eu não dou para os meus filhos aquilo que eu não tive. Eu dou para os meus filhos aquilo que eles precisam. O fato de eu dar para os meus filhos aquilo que eu não tive criou uma geração de homens e mulheres que não sabem ouvir não. Para você ter uma ideia, tem um pensamento rolando no mundo, que eles vão esticar a adolescência até os 27 anos de idade. Porque é uma geração tão frágil, porque você não pode confrontar, você não pode falar não, você não pode negar o que eles querem. E o que isso se fez? Começou a se virar contra a gente. Eu estava falando hoje em Salvador. Infelizmente, se você pegar um adolescente aqui, nessa igreja, de 15 anos, se eu voltar daqui 10 anos nesse lugar, esse adolescente não vai estar mais nessa igreja. Infelizmente. Nós não vamos ver mais pessoas que nasceram, cresceram e morreram na mesma igreja, porque nós não aguentamos mais o evangelho, porque quando começa a ficar pesado, a gente abandona. Porque é uma geração que não ouviu não em casa. Se não ouve com quem tem autoridade, vai ouvir aqui? Nunca. Mas nunca. Sabe qual é o cúmulo do absurdo? Hoje nós temos que fazer seminário, congresso, conferência de voluntariado. Eu acho maravilhoso isso. Eu nasci numa igreja, minha avó obesa, sem a cartilagem do joelho, demorava 15 minutos para andar, acho que não dava 200 metros. Porque ela não conseguia dobrar o joelho. E essa senhora, cheia de dor, cheia de problema, acordava todo santo dia, 4:30 da manhã, alimentava todos os filhos, um marido ruim, dispensava eles para o trabalho, ia orar das 7:30 às 9:30 com o joelho dobrado na igreja, cheia de dor. E hoje a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, ajuda a gente na igreja. Por favor, cumpra a sua escala. Deus não vai te dar nada, infeliz. Deus não vai te dar absolutamente nada. Você não faz um favor para Deus trabalhando na casa dele. Eu vou ter que falar. Não é com eles, eu não conheço. Esses dias eu fui pregar numa igreja, foi muito legal. Falei: Léo, você não prega para os diáconos? Eu falei: claro, vamos pregar para os diáconos. Bater em diácono é muito legal. Fui lá e bati comendo, teve uma janta boa, eles ficaram meus amigos depois. No final, eu falei: vamos lá, vazarada, fala o que vocês têm que falar. Aí a líder da diaconia levantou a mão, irmã do pastor, o pastor do meu lado, ela ali. Eu falei: briga de família, pronto. Ela falou assim: pastor, é o seguinte, a gente tem problemas, está vendo aí, só tem senhoras aqui que são diaconisa. Esse jovem não quer mais servir a igreja. Essas mulheres aqui, uma igreja grande, ela, de 2 em 2 tem que lavar a igreja. Eu falei: como é que é? É 2. Eu falei: quem é a próxima da escala? Mas rapaz, aquelas veinhas, a artrose já nasceram embutida. As mulheres já estavam duras. Eu falei: como é que é? Essas 2 que vão lavar essa igreja inteira
pois nós vamos mudar isso aqui. O pastor me deu autoridade, posso fazer, pastor? Ele falou, pode. Eu falei, agora você aguenta. Próxima limpeza da igreja, a limpeza da igreja vai ser os jovens. A mãe de um olhou, meu filho não. Teu filho sim, senhora. E a outra vai ser o louvor. Quando eu falei vai ser o louvor que vai lavar a igreja, os diáconos olharam para minha cara tipo, não dá para ir para um negócio de aposta para ver se vai, isso não vai dar certo. Eu falei, por quê? Porque o povo do louvor só vem para tocar. Raça ruim. Eu falei, como é que é? Ele só vem para tocar, tira da escala. Mas aí a gente vai ficar sem louvor. O louvor é para quem? Bota no CD. Não tem CD mais, vai no Spotify mesmo. Se quiser eu te ponho na minha conta premium para pôr aqui. Pode ir na premium que não vai, que já vai sem propaganda no meio do louvor. Mas quero ver se não se converte. Aí esse povo entra e eles vão trabalhar para os filhos deles. Só que a palavra fala que morre Josué e os remanescentes do Egito. Não morre o povo do deserto, está falando que morreu quem estava aqui. E com eles morre toda a história, porque eles não fizeram o que eles tinham que ter feito. E a palavra fala que esse povo que nasce depois é um povo que eles têm terra, eles têm posse, eles têm futuro, eles têm prosperidade, eles têm amanhã, mas eles não têm Deus. E por não ter Deus, eles percebem que existem povos ao redor deles. E esses povos ao redor não têm talvez a mesma estrutura deles, mas eles têm Deus. E eles têm fome de Deus. E a palavra fala que eles começam a adorar Baal e Astarote. E eles não só adoravam, eles não é só igual a gente, que levanta a mão para o louvor, que canta, que pula. Eu estava pulando, eu estou falando de mim também. Não era um povo só que exaltava a Deus no prédio, mas era um povo que praticava adoração a tal ponto que o Deus que desceu para livrar é o Deus que desceu para parar o povo, porque a vida deles incitava a ira de Deus. Presta atenção, a Bíblia diz que Deus é longânimo. Isso quer dizer que Deus tem uma paciência bem grande. Esse povo era tão bom, que eles acabaram com a longanimidade desse Deus, e ele começou a se irar contra o povo dele, pela prática deles com os outros deuses. Minha pergunta, a culpa era desse povo? A culpa era dos pais deles. Vou te contar algumas histórias essa noite, vai ser bem legal. Um dia, eu fui viajar com a minha esposa, e eu tive a brilhante ideia, era essas viagens de lua de mel, sabe? Quem é casado sabe bem o que eu estou falando. Casado de 5 anos para cima tem que fazer uma viagem dessa, porque o avivamento já está afastado da tua casa. Você me entende, você que é casado me entende. 10 anos, filho, você já virou presbiteriano já. E aí eu falei, rapaz, eu preciso dar um choque lá em casa. Só que eu fui um pouco desprovido de inteligência, porque eu falei, vou fazer uma surpresa. Peguei o celular e falei, vou pesquisar, viagem com a esposa, baratinho, milagre, né, que eu queria. Era melhor comprar a barraca e ir pro quintal mesmo. Achei um hotel fazenda. Olha pra minha cara e vê na minha cara o quanto que eu gosto de montar a cavalo, o quanto que eu tomo leite de vaca, o quanto que eu gosto de ver o pôr do sol. Eu estou desde quinta-feira em Salvador. Sabe quantas vezes eu fui na praia? Nenhuma. E já estou pensando qual desculpa que eu vou dar para não ir amanhã. Já estou pensando, o que eu vou fazer? Vou me internar num orfanato que tem lá e vou ficar. Rapaz, minha vida é sofá. Sofá e ar-condicionado.
E óbvio, comida, isso daí não pode faltar. Gordo tem que comer. Mas resolvi ir no Hotel Fazenda. Foi um caos, 3 dias de caos, um dia avivado, 3 dias terrível. Era briga para ir tomar café, porque pobre só acorda cedo, em livre e espontânea vontade, quando vai para o hotel para tomar café da manhã. Aí eu falava, ser humano, minha esposa, ser humano, vamos tomar café, pelo amor de Deus. Meu amor, só vou botar maquiagem, ninguém quer ver essa tua cara maquiada não, pelo amor de Deus, vamos embora. Vamos tomar café, meu amor, tô com fome, eu sou gordo, eu preciso comer. E ainda tinha que subir uma rampa, eu falei, amor, vamos logo. Ela só uma base, que base, mulher, vamos logo. Ela não, só mais um pouquinho, um batom, que batom, pelo amor de Deus, o café da manhã, chegava lá, já tinha acabado. Só o farelo do bolo, eu falei, olha aqui, ó. Esse daqui é de mandioca com cremosa. Olha, tinha bolo de cenoura. Aí tinha uns copinhos na mesa, tinha iogurte, cereal. E agora, o que que tem, moça? Falou, só tem café morno. Detalhe, eu não tomo café nem quente. E o que que tem para comer? Tem um pão com manteiga aqui. Eu falei, e agora? Aí ela, vamos ver os bichinhos, mulher, eu não quero ver. Enfim, foi um caos. Aí vamos embora. Consegui salvar os últimos dias. E dessa cidade onde eu estava, a cidade onde eu morava, tem uma cidade chamada Itapira. Presta atenção, você entra em Itapira, você vai reto, no final da avenida você vai virar à esquerda, isso é importante para você. Você vai virar à esquerda, você vai até o balão, você vai fazer meia rotatória, você vai seguir reto a próxima direita. Não, segunda direita. Na segunda direita você vai na primeira esquerda, vai ter uma avenida, você vai passar pela avenida do cemitério, o estádio vai passar do direito. No final dela você vai virar à direita, você saiu da cidade. Tudo isso, da entrada ao final, 5 minutos. Toda vez que eu entrava em Itapira, eu ficava 40. Porque toda vez eu me perdia. Sabendo o caminho, eu me perdia. Quem já assistiu Caverna do Dragão, é lá. Aquele unicórnio tá lá. Tenho certeza que o Eric e o Presto, eles estão lá. Aí quando eu entrei na cidade, estava na hora do almoço, e eu sou próspero, gente próspera que nem eu, 130 quilos baixando de prosperidade, não pode passar fome. Parei no restaurante, foi melhor comer, porque senão eu vou brigar, e aí eu vou ter que voltar para o Hotel Fazenda, eu não quero mais. E assim aconteceu. O garçom chegou, boa tarde, tudo bem? Está aqui o cardápio. Eu pode esperar aí, moço. 10 segundos. Irmão, um 65, uma coca com limão e gelo. Isso. Pode trazer agora o refrigerante. Tá bom. Tá bom. 10 segundos. Meu amor. E minha esposa é assim, só vende peixe. O famoso, tem uma carne aí? Não, senhora, não tem. Ai, meu Deus. Eu olhava para ele tipo, 10 minutos depois. Moço, me dá um igual dele com suco de laranja. Eu falei, irmão, se eu não matar agora, não mato mais. Eu já queria fazer missão no presídio mesmo, faço por dentro. Graças a Deus, quando a ira estava tomando de conta, minha esposa levantou e foi para o banheiro. Aí tinha uma TV na minha frente, estava passando o casamento de um japonês. Procura no YouTube, tem essa matéria. O japonês era fã de um desenho, uma fábrica fez a boneca desse desenho, e o japonês era apaixonado pela boneca. E o que ele fez? Ele decidiu casar com a boneca. E aí mostra o casamento dele com a boneca. Ele não casou de branco, porque lá no Japão ele sabe disso. E aí mostra ele fazendo os votos com a boneca. Daqui a pouco mostra ele chegando do trabalho. Quando ele chega do trabalho,
Aí a boneca falou, vai meu amor, tomar banho pra gente poder jantar, pra você me contar o seu dia. Quando vai terminar a matéria, eles estão desligando os equipamentos, eles chamam o repórter, a câmera ainda está ligada, e ele fala assim, eu quero que vocês coloquem uma coisa aí nessa matéria. Ele o quê? Que vocês não julguem a minha forma de amar. Nessa hora, minha esposa voltou. Meu primeiro pensamento, será que uma boneca dessa é cara? Mentira, não pensei. É que eu pensei nessa piada, eu acho ela engraçada, por isso que eu conto. E eu só conto quando ela não tá, porque se ela tiver... Aí, quando minha esposa voltou, o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele me perguntou, filho, quem está errado? Esse homem que não sabe o que é casamento, não sabe o que é família, não sabe o que é aliança, não sabe o que é eternidade, e se casou com uma boneca zombando do casamento. Ou errado é você, que sabe o que é família, sabe o que é casamento, sabe o que é eternidade, sabe o que eu tenho para vocês, e não consegue ter paciência com a tua mulher para ela escolher aquilo que ela quer comer. O erro está em quem? Nós olhamos agora para o mundo e a gente vai fazer o seguinte, a gente ama transformar guerras que deveriam ser espirituais em carne e sangue. Então nós nos levantamos e a gente acha um horror. Nós achamos um horror quando fala, uau, eles vão legalizar o casamento dos homossexuais. Eu também sou contra, porque vai contra a palavra de Deus. Só que o problema é que o santarrão que está levantando para falar que é contra, bate na esposa dentro de casa, e quando pisa na calçada santa de Santo Amaro, na porta da igreja, bota uma fachada de crente e fala que está tudo certo, mas vai para o Instagram fazer lutinha. Aí a irmã que faz escândalo, faz fofoca o tempo inteiro, escândalo, só vergonha o evangelho, quando vem para a igreja, nossa, misericórdia, você viu a roupa que a fulana usa na rua? E aquilo que ninguém vê que você está fazendo? Ai, agora está todo mundo, aqui vai pegar. Hoje de manhã eu aliviei, mas agora eu estou aquecido. Agora está todo mundo desesperado. Meu Deus, o que o governo está fazendo no Brasil? Agora eles vão lá legalizar o aborto. Também sou contra, totalmente contra. Esses dias eu chorei com uma menina. A mãe dela falou, Léo, por favor, vem aqui e converse com ela. Ela está grávida e está falando que vai abortar. Eu chorava. Por favor, não faz isso. Você não quer, sustenta, segura essa gravidez, me dá esse bebê. Eu sou contra. Eu tenho dificuldade. Eu não estou dizendo Deus perdoa. Eu conheço pessoas que fizeram aborto, se arrependeram, que são amigas minhas. Eu conheço gente assim, mas eu tenho dificuldade de entender. Aí a gente, primeiro, você sabia que o aborto já é legalizado há muito tempo, muito tempo. Mas aí a gente, meu Deus, que horror! Ai, porque a pauta da esquerda, tudo bem. Então por que você não vai no orfanato pegar as crianças que estão lá e leva para dentro da tua casa? Você é contra o aborto? Eu também sou. Vamos esvaziar os orfanatos então? Aí ninguém quer, né? Então quer dizer, é melhor matar. Não, a gente não pode matar, mas também eu não quero me envolver com adoção. Então a gente faz o quê? Fala para mim. A Bíblia diz que a causa da igreja é do órfão e da viúva. A Bíblia não fala que a causa da igreja é para que a gente eleja político.
A causa da igreja não é que a gente domine a cidade para que todo mundo congregue aqui, mas a causa da igreja é do órfão e da viúva. E aí o que eu faço? Ai, eu não estou sentindo de Deus de adotar. Você não sentiu de Deus de ler Bíblia, então. Você não entendeu que o teu Deus, você era um gentil, e o teu Deus, o Abba, te adotou. Você era órfão, e Ele te fez um filho. Ele te fez uma família. Mas agora eu não quero me envolver. Tudo bem, vamos continuar?